Eu sou Pedro Mendonça e hoje estou sem o meu parceiro aí de podcast, Camilo Esperança. O convidado de hoje do Vantagem Posicional é alguém que, antes mesmo de poder conhecê-lo pessoalmente, de ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, eu já acompanhava de longe o trabalho dele. É, Já acompanhava aí os tweets dele, que sempre, pelo menos para mim, fizeram muito sentido e foram me mostrando um pouco da pessoa e do profissional que ele era. É, Ele é comentarista, comentador para os portugueses que vão estar nos ouvindo, e comentarista para os brasileiros, comentarista da RTP e do Jornal Expresso, além de treinador do Sub-19 do Estoril. Seja bem-vindo ao Vantagem Posicional, Blessing Lumueno. Obrigado, Pedro, pelo convite. Foi um gosto conhecermos. Eu não sabia que tu me seguias, só depois de nos conhecermos é que soube. E foi um gosto conhecer-te, portanto foi muito fácil aceitar o convite para fazer parte do vosso podcast. Falta o Camilo, mas tentaremos fazer o melhor para que a conversa seja tão boa como se ele estivesse cá. Exatamente. Blessing, dando início aí a nossa conversa e fazendo uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, seria muito legal a gente saber como é que foi a tua caminhada, cara. Como é que foi o teu início aí, de repente como um praticante da modalidade ou alguém que via desde criança e gostava muito do futebol, até se tornar treinador, atualmente do Estoril, e também comentarista. Como é que no jornal e na televisão, né? Como é que foi esse teu percurso? Eu vim de Angola para Portugal. Eu sou angolano e tenho nacionalidade portuguesa porque passei cá muitos anos, e em Angola jogava muito futebol na rua, porque em Angola não há clubes de futebol abaixo de sub-19. E, portanto, eu quando tinha 5, 6, 7, 8, 9 anos, não tinha possibilidade de me inscrever num clube de futebol porque eles não existem. Entretanto, quando vim para Portugal, não conhecia ninguém e basicamente só jogava futebol na escola até aos 14 anos. E aos 14 anos foi quando eu conheci um grande amigo que é treinador comigo até hoje no Estoril, o André, e ele convenceu-me a ir jogar para o clube onde ele jogava, em Porto Salvo. Eu achava que não ia ter muito jeito. Nunca tive, atenção, não significa que o facto de ter praticado tivesse jeito. Tava certo ou errado nesse sentido? Tinha jeito ou não? Não tinha. Mas pratiquei durante muitos anos, sempre nos mesmos clubes onde o André esteve, também em Porto Salvo, no Gualva, nunca tive grande jeito, nunca achei que pudesse fazer do futebol profissão, fazer do futebol carreira, porque olhava para alguns colegas meus e percebia que eles eram muito melhores do que eu e que tinham um nível onde eu nunca iria chegar. Mas depois, quando passei para sénior, comecei a ter aquele bichinho de eu gostava de experimentar ser treinador. Depois apareceu José Mourinho. Começou a aparecer José Mourinho em Portugal, no Benfica, depois na União de Leiria e do Futebol Clube do Porto. E depois de todo o sucesso que o Mourinho teve no Porto, eu fiquei decidido: eu quero ser treinador, quero fazer o mesmo que este senhor fez. E portanto daí para a frente foi quase como uma obsessão procurar por condições para conseguir ser treinador. Entretanto, começo a treinar em 2010 ou 2011, agora não sei o ano ao certo, ou 2010 ou 2011, num destes 2 anos. E na altura
quando comecei a treinar, descobri uns blogs de futebol. Um deles brasileiro até, agora já não me recordo do nome, mas era um blog que eu frequentava muito, porque tinha reflexões não só sobre o jogo, mas também sobre o treino. E na altura eu não tinha feito o curso, porque os cursos em Portugal estavam parados, porque o governo achava que a estrutura dos cursos não era adequada ao estatuto profissional de treinador e, portanto, exigiram uma reformulação que demorou muitos anos. Portanto, os cursos estiveram muitos anos parados. E eu, como não tinha onde aprender, ia à procura na internet, ia à procura nos livros e descobri os blogs portugueses e este blog brasileiro, não me recordo mesmo do nome, mas o rapaz até pouco tempo fez um livro e tudo, eu hei de descobrir e depois hei de dizer qual é. Porque eu tenho guardado no meu computador nas minhas tabs. Combinado. E como vi os blogs, eu disse, também vou criar um blog. Isto é fixe, isto dos blogs é porreiro, também vou criar um blog. E os blogs, o que é que fiz? Criei os blogs no início com o intuito só de escrever coisas sobre futebol, porque achava que tinha coisas para dizer. Hoje em dia eu leio aqueles textos antigos e tenho vergonha, porque... Filha, desculpa, é a minha filha. Diz olá para o Pedro. Tudo bem, princesa? Ele perguntou se tu estás bem. Está bem, filha. Vá. Até já. Está bem, irmão. Entretanto, como consegui, comecei a escrever nos blogs, a minha filha não para. Mas pronto, como comecei a escrever nos blogs e comecei a perceber que os blogs ajudavam-me a refletir. Portanto, eu já não escrevia porque achava que tinha muitas coisas para dizer, escrevia porque o blog, aquilo que eu escrevia, ajudava-me a refletir, as opiniões das pessoas que lá iam ajudavam-me a refletir, aquilo que eu via nos blogs das outras pessoas e aquilo que eu discutia com elas nas caixas de comentários também me ajudavam a refletir. E, portanto, dei continuidade ao blog, ao posse de bola, depois ao lateral esquerdo, precisamente por causa disso. E falei dos blogs, porque os blogs foram importantes para a forma como eu entrei no Expresso, no Jornal Expresso, como comentarista. Ou comentador. Ou comentador, para Portugal. E então... Eu sei, filha. Está bem? Então, o que é que estás a falar muito alto? Filha. Fala baixinho. Está bem. E a minha filha está a dizer para eu falar mais baixo, estou a fazer muito barulho. E, portanto, eu fui para os blogs e os blogs foram importantes porque as pessoas começaram a ler e achavam, não todas, mas algumas delas achavam interessante aquilo que eu escrevia. E a Mariana Cabral, na altura, era editora e coordenadora do Expresso, da Tribuna, da parte do desporto, e gostava muito do que eu escrevia e seguia o blog. Entretanto, houve um período que eu deixei de escrever porque tive a minha filha e trabalhava numa escola, dava aulas de futebol, entretanto tinha treinos e tinha a filha, e portanto era muito difícil arranjar tempo para escrever, e ela esteve cerca de um ano a dizer-me para voltar a escrever, a dizer para escrever para o Expresso, e eu dizia que não tinha tempo, até que decidi aceitar, e foi por causa disso que cheguei ao Expresso. Depois do Expresso para a televisão foi um tipo, porque o Expresso é o jornal mais lido em Portugal, e portanto foi um tirinho. As pessoas começaram a ler aquilo que eu escrevia. Fui chamado para o Canal 11, e depois do Canal 11 agora, que é o canal da Federação Portuguesa de Futebol, e depois do Canal 11 agora para a RTP.
Como treinador, como eu te dizia, comecei em 2010 ou 2011, não estou a certo do ano, e tinha planeado em 4 anos chegar ao patamar onde eu estou agora, que é a primeira divisão nacional de um campeonato qualquer. Se fosse a primeira divisão nacional, fosse como treinador principal, porque como adjunto participei no futebol feminino, como já tinha dito no Fofó, e participei antes disso. E à medida que fui praticando, isto é que é o interessante, à medida que fui praticando, que fui treinando, que fui pensando sobre aquilo que treinava, que fui lendo muitos livros de periodização tática, de Vítor Frade, fui refletindo cada vez mais sobre aquilo que eu fazia, sobre aquilo que eu escrevia, e percebi que aquilo que eu percebo hoje, que é muito pouco, que não chega. Eu antes tinha muitas certezas quando eu comecei, sabia exatamente aquilo que queria, sabia exatamente o que treinar, sabia exatamente como fazer, e hoje em dia eu tenho dúvidas sobre estas coisas todas, e portanto o caminho foi basicamente este até aqui. Fui passando por vários clubes, como treinador principal, como treinador adjunto, mas mesmo sendo treinador adjunto nunca deixei de ser treinador principal nesses clubes, noutros escalões, porque o meu objetivo sempre foi esse, e agora estou no Estoril há 4 anos, se não estou em erro, e estou muito satisfeito, porque fui sempre crescendo. Comecei no sub-16, passei para o sub-17, para o campeonato nacional, agora para o sub-19, também para o campeonato nacional, e vamos ver o que é que virá a seguir no Estoril ou não. Pô, muito legal, Blessing, muito legal a tua trajetória. E assim, você falou várias coisas interessantes. Mas uma das coisas que pra mim, você falou, me marcaram bastante foi a questão de como você começou a tentar estudar o jogo, né? Assim, você falou que era uma época em que não tinha... Os cursos estavam parados, né? Por questões aí políticas e tudo. Mas isso nunca foi desculpa pra você, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive numa era um pouco assim de... A gente tem sempre uma desculpa pra alguma coisa. Você não usou essa desculpa para não para deixar de querer entender o jogo, para deixar de repente estar mais próximo do teu objetivo. Assim, vejo isso de uma maneira muito legal e engraçada, né? Eu era uma pessoa que lia muito blog, o lateral esquerdo. Sério? Sim, Olha, sim. estás a ver? Deves ter lido alguns textos meus, não sabes? É que Com, eram escritos por mim. com Na certeza. altura, eu não sei a partir de quando é que tu começaste a ler o lateral esquerdo, mas eu tinha um nickname lateral esquerdo. Aliás, ninguém assinava as crónicas, era tudo nomes de antigos jogadores: o Maldini, o Baggio, o Bergkamp, o Savicevic, o Maradona. Eu era o Baggio. E é engraçado porque eu, das coisas que me faz mais aflição hoje em dia, falo por exemplo dos meus irmãos, é eles não irem atrás da informação, irem à procura. Eles têm uma ferramenta que agora é muito melhor do que quando nós utilizávamos. Nós antes, para aceder à internet, precisávamos do computador, precisávamos ter internet, e não era fácil tê-lo, ou tinhas em casa e era muito caro, ou tinhas de ir à biblioteca municipal, ou tinhas de ir à casa de alguém, portanto, para conseguires ter acesso. E nós utilizávamos. Hoje em dia, com os telemóveis, os smartphones, tu estás a um clique de ir buscar essa coisa toda, e de leres e de ver vídeos, que foi exatamente isso que eu fiz, não só através dos blogs, mas pesquisar no YouTube, treinos de futebol, treino, depois meti o nome treinador, treino Mourinho, treino Guardiola. Descobri o Arrigo Sacchi por causa disso. Que tem coisas incríveis no YouTube, de treinos no Milan e na seleção italiana, nos finais de 80 e início dos anos 90, absolutamente enriquecedores. E fui utilizando sempre essas ferramentas porque achava que, se eu queria chegar àquele nível, então eu tinha de saber tudo o que eles sabiam, ou não tendo essa possibilidade,
recolher o máximo de informação que eles me permitissem saber, que eles mandassem cá para fora, treinos que eles deixassem filmar, jogos, está bem filha, jogos, treinos, e fui atrás disso. Portanto, isso foi de facto o que me ajudou muito até hoje em dia, porque permitiu-me, sobretudo, colocar em causa muitas vezes as minhas ideias, e é uma coisa que eu faço sempre quando estou a preparar um exercício de treino, quando estamos a pensar em introduzir determinada dinâmica para a equipa, quando estamos a pensar no que dizer a cada jogador. A nossa dinâmica de trabalho é colocar defeitos àquilo que nós estamos a pensar, para que nos possamos convencer que aquilo realmente faz sentido. Muito legal, Blessing, muito legal. Assim, pegando um gancho nessa introdução ao futebol, né, de maneira mais pontual na nossa conversa, eu tenho que te fazer também a segunda pergunta, que é a segunda pergunta padrão, transversal, para os nossos convidados, que é, para você, o que é saber de futebol? Não sei. Tenho de pensar. Isto não tem resposta simples, porque é o que eu digo. Eu no início estava mesmo convencido que sabia muito de futebol. Ainda por cima, Pedro, nas primeiras 2 equipas onde eu estive, numa delas subimos logo de divisão e, portanto, promoveram-nos para o escalão acima, e na outra, nessa divisão, basicamente com a mesma equipa, conseguimos estar a disputar os primeiros lugares até ao final. Creio que terminamos em quarto, se não estou em erro, mas conseguimos disputar. Portanto, imagina, eu já tinha a convicção que sabia muito de futebol, comecei a treinar e os resultados foram bons. Imagina o que eu fiquei a pensar, eu assim, realmente, eu vou mesmo ser o Mourinho. Até começar a levar as primeiras pancadas. Aí a coisa já não foi bem que assim. São importantes para colocar a gente na realidade, né? É verdade, é isso. Eu costumo dizer que sou um especialista no fracasso, porque até agora nunca fui campeão, excetuando como treinador adjunto, portanto, como treinador principal, nunca fui campeão. Portanto, eu sou um especialista no falhanço, mas essas falhas fazem-me refletir constantemente, e sinto que de ano para ano tenho melhorado muito por causa delas. Mas dizia-te, o que é saber de futebol? Bem, saber de futebol é, como treinador, que acho que é isso que estamos aqui a discutir. Saber de futebol como treinador é saber que nós somos uma ferramenta que ajuda os jogadores a terem mais sucesso. Não somos a via que lhes vai permitir chegar ao sucesso, não somos os principais responsáveis quando a equipa tem sucesso, somos uma bicicleta, se quisermos, que eles utilizam como meio para chegar a um determinado destino. Não acho que sejamos mais do que isso. Uma bicicleta ajuda, se fores a pé é melhor ir com uma bicicleta, porque consegues chegar mais depressa e menos cansado aonde tu queres chegar, mas não é por causa de ti que ele chega, é porque ele pedalou, porque ele selecionou os caminhos, e nós somos apenas um meio para os ajudar. E, portanto, eu acho que saber de futebol é, sobretudo, como treinador, assumir que nós é que estamos dependentes dos jogadores e não eles dependentes de nós. Olha, eu concordo 100% contigo. Eu tenho uma opinião muito semelhante. Eu acho que nós somos facilitadores do processo, né? Por vezes,
Definiste melhor do que eu. Facilitadores do processo. É exatamente isso. Por vezes é entender justamente isso que você falou, que a gente precisa muito mais deles do que eles da gente, embora eles precisem da gente também, né? Acho que há uma correlação aí muito importante. Mas eu acho que o grande... Não sei se é a principal característica, mas uma das características é justamente essa que você falou. É entender que, por vezes, a gente tem que ficar na nossa para não atrapalhar, né? Isso. E eu Não acho que é atrapalhar. difícil Isso. demais. E eu acho que é difícil, sabe? Eu acho que é algo É bem complicado. Porque nós temos... primeiro, eu acho que nós achamos que conseguimos fazer ou que somos responsáveis por mais coisas do que aquilo que realmente somos. Portanto, eu disse que nós somos facilitadores do processo, mas eu tenho a certeza que muitas vezes no treino, no jogo, em conversas com eles, eu me dou mais importância do que aquilo que eu realmente tenho. Portanto, é uma coisa difícil lutar contra esse nosso instinto e essa nossa obsessão pelo controle. Também eu acho que tem que ver com isso, que nós, como nos sentimos inseguros, se não fizermos determinadas coisas, sentimos necessidade de as fazer, mesmo que elas não tenham efeito nenhum. Porra, perfeito, cara. E falando, pegando um gancho nisso que você falou, parece até que a gente combinou, hein? Mas a gente não combinou. Para quem está ouvindo aí, a gente não combinou nada. A conversa está fluindo de maneira natural. Você usou um termo, sou especialista no fracasso, né? Você falou isso agora há pouco. E eu achei sensacional pelo seguinte: a gente vive num mundo em que errar é quase inadmissível, né? O erro ele é algo que é inaceitável na maioria dos casos. E a gente está falando aqui, tudo bem, direcionado para o futebol, mas a gente pode botar em qualquer âmbito da vida. Numa empresa, por exemplo, qualquer, se um trabalhador comete um erro e esse erro custa dinheiro ou alguma outra coisa para essa empresa, esse trabalhador ele está quase que fadado a ser mandado embora, né? Então o erro ele é algo realmente inaceitável. E no futebol, igual. É um esporte que envolve muito dinheiro, envolve muitos interesses. E a minha pergunta vai nesse sentido, Blessing. Como gerar um ambiente em que a gente sempre fala que os jogadores devem ser criativos, que a gente, em muitos casos, critica a falta de criatividade desses jogadores, né? Eu vejo muito isso. Esse jogador, não se fazem mais jogadores como antigamente. Esse jogador, falta criatividade para jogar em determinado setor do campo. Mas quando esse cara tenta algo novo e algo que tem algum sentido, mas que em determinado momento não foi eficiente, porque faz parte da vida também, a gente faz questão de apontar isso como um erro inaceitável. Como que você vê essa questão no futebol atual? Parece combinado. Eu há 2 dias fui fazer uma entrevista que não tinha nada a ver com futebol e toquei precisamente nesse ponto, porque vivemos numa sociedade em que o erro é inadmissível, é muito penalizado e não é visto como aquilo que ele é. O erro é um dos melhores veículos para a aprendizagem, é o erro. É fundamental. E acho que é mesmo muito, muito importante falhar para se refletir naquilo que se falhou, tentar outra vez, tentar outra vez, tentar outra vez até acertar. E quando acertarmos, descobrirmos meio para, se calhar, nunca mais falharmos naquele aspecto. Mas deixa-me ir em concreto ao futebol. Eu gosto muito de gabar o André, que é o treinador que trabalha comigo no Estoril, e uma das melhores preleções que ele deu antes de um jogo, ele disse isso aos jogadores: permitam-se errar, cometam erros,
mas cometam erros a tentar fazer bem as coisas. Mas errem muito. Isso aí não há problema. Íamos jogar com o Benfica, que é a equipa ganhou agora a Youth League, portanto, em termos nacional, é a equipa de referência, não só em séniores, mas também na formação. É uma das melhores equipas, das 2, 3 melhores equipas do país. Isto para dizer o quê? O futebol, para mim, é um desporto de erros. Um desporto de erros na medida em que não existe 100% de acerto. Não existe. Há sempre passos mal executados, há sempre dribles mal feitos, há sempre remates que não vão para o golo, há sempre erros defensivos, há sempre, do ponto de vista mental, momentos em que eles estão muito estressados e erram por isso, ou muito relaxados e erram por isso. Portanto, é um desporto de erros, e fomentar um ambiente onde a criatividade aparece é precisamente deixar que os jogadores experimentem, que descubram o seu caminho, mais do que lhes dar soluções, fazer-lhes perguntas, colocar-lhes questões e proporcionar cenários que permitam que determinadas coisas apareçam. Eu vou dar um exemplo do professor Vítor Frade, que esteve muito tempo, é ainda professor honorário na Faculdade de Desporto do Porto, e eu acho que é um exemplo fantástico, porque a maior parte dos treinadores, aquilo que faz é, diz aos jogadores: amigos, quando vocês têm a bola, nesta situação é para fazer isto, naquela situação é para fazer aquilo, quando a equipa não tiver a bola, nesta situação é para fazerem isto, naquela situação é para fazerem aquilo. O que o professor Vítor Frade diz, e é aquilo em que eu acredito também, é algo muito diferente. E ele dá um exemplo, que eu depois já passo para o futebol, mas eu gosto muito de dar o exemplo dele. Se nós juntarmos 10 adolescentes, 16, 17 anos, rapazes, 16, 17 anos, raparigas, no mesmo quarto, e apagarmos a luz, fecharmos a porta, o que é que vai acontecer? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. E o fantástico é isso, nós não sabemos o que vai acontecer, mas o facto de nós termos colocado aqueles 10 rapazes e aquelas 10 raparigas naquele quarto com a luz apagada, sabemos que há uma data de possibilidades que vão acontecer de certeza. Não porque nós obrigamos, não porque nós dissemos para eles fazerem, mas porque eles sentiram necessidade de o fazer por estarem naquele ambiente. Portanto, vão interagir das mais diversas formas, outros não vão interagir, uns vão ficar com medo do escuro, outros vão interagir só com rapazes, outros com raparigas, e as raparigas igual. Portanto, vai haver uma data de coisas que eles vão fazer que nós já prevíamos que pudessem acontecer se nós os colocássemos neste cenário, mas nós não obrigamos a que acontecesse nada. Como é que isto se traduz para o futebol? E é isto que eu acho fantástico do exemplo do professor Vítor Frade. É, por exemplo, se nós queremos que um jogador passe mais vezes a bola do que drible, coloque o campo mais curto, mais estreito, coloque muitos jogadores nesse campo e ele não vai ter espaço para driblar. Vai ter de passar a bola. Porque ele sentiu necessidade de o fazer. E, portanto, eu acho que é isto que traduz a diferença daquilo que o professor Vítor Frade acredita para aquilo que eu acho que muitos e a maior parte dos treinadores ainda faz. Obviamente que estou a falar num contexto de formação, num contexto em que os jogadores ainda se estão a desenvolver, e é aí que se desenvolve a criatividade. Obviamente que em séniores, portanto, o modelo de treino tendo algumas semelhanças com isto, e podendo ter alguns exercícios que contemplem essa descoberta guiada, podem ser também de outro tipo, porque de facto os jogadores
estão na sua maior parte formados, já não estão a descobrir grandes coisas e o treinador tem a necessidade de que eles sigam as suas ideias. Portanto, falando num contexto de formação, acho que deve ser muito mais isso, e obviamente que num contexto de sénior, de rendimento, onde têm de ganhar títulos, aí então focar noutro tipo de trabalho. Concordo muito com isso, concordo muito com o professor Vitor Frade nesse sentido. Acho que o ideal, né, ainda mais no ambiente de formação, é justamente que eles aprendam fazendo e que os próprios condicionantes dessa tarefa os guiem, né? É o exemplo muito bem falado por você do quarto com a luz apagada. Sim, mas foi o professor Vitor Frade. Ele, quando Claro. disse isso, eu ri-me imenso. Eu ri muito porque comecei a imaginar as possibilidades, e realmente o treino é isto. Ele traduz o treino nisto para a formação, para os miúdos que estão a aprender, e ele usa uma expressão engraçada que é: ele não gosta que se diga exercícios de treino, por exemplo, porque os exercícios de treino têm é uma coisa fechada, e ele gosta de uma coisa mais abrangente e mais aberta. Portanto, ele diz que nós temos de criar contextos de exercitação que levem os jogadores, consoante a qualidade deles e aquilo que eles estão a ver e que eles estão a percepcionar, a determinados caminhos que nós já tínhamos previsto. Eu dei aquele exemplo e vou usar esse exemplo agora, de fechar o campo, meter muitos jogadores, para que o jogador sinta mais necessidade de passar a bola do que driblar. Mas se o jogador for foda no drible, ele vai driblar na mesma e vai ter sucesso. Maravilha. E então o que é que eu faço? Se quiser, ok, eu quero que ele continue a driblar, mas quero que ele descubra também outras soluções que não o passe. Tire-lhe os colegas, joga com menos colegas, em vez de jogar 5 contra 5 em espaço curto, a equipa dele joga com 4. Se não der, a equipa dele joga com 3. Para ele começar a descobrir algum insucesso no drible e perceber que não é capaz de resolver tudo sozinho, e aí então eu começo a meter outra vez colegas, para ele perceber que usando os colegas vai até criar melhores condições também para ele driblar. Perfeito, perfeito. É uma maneira de mexer com o entorno sem falar nada, e ele vai, por si só, chegar às respostas que você pensa, né? Que você quer. Sim, isso não significa que o treinador esteja calado. Às vezes Claro. eu digo isto e leio isto não significa que o treinador esteja calado, que não seja interpretativo, que não coloque questões, que não dê feedback, que não reforce coisas positivas ou que não reforce coisas negativas. Significa apenas que há formas de chegar onde nós queremos, fazendo com que seja, entre aspas, o jogador a descobrir. Nós já sabemos, quando fazemos o exercício, que ele vai descobrir aquilo, sem que nós tenhamos de dizer, olha, é para fazer aquilo. Claro. E eu acho que a grande sacada é, com isso, você não fecha nenhuma outra possibilidade. Ele vai chegar onde você quer, mas ele tem outras tantas maneiras, porque é muito diferente você chegar e falar, olha só, você só pode dar 2 toques. Você está fechando inúmeras possibilidades. Da outra forma, não. Você está deixando muitas outras possibilidades, além daquela que você quer otimizar ali no momento. E assim, já que a gente falou do Twitter lá no início da conversa... Claro, continua. Deixa-me só fechar isto, Pedro, só para... E é mesmo curtinho, que é, porque cada um deles, apesar de crianças, cada um deles está a descobrir-se a ele próprio. E está a descobrir no que é que ele é bom. Se eu fechar possibilidades, vou estar a tirar a possibilidade a um miúdo que podia ser muito bom no drible, de descobrir o drible e sucesso e tornar-se especialista nisso. Se eu tirar o passe, vou estar a tirar possibilidades de um miúdo que pode ser muito bom no passe, descobrir o passe, formas de fazer o mesmo que outros fazem com o drible, com o passe, e conseguir descobrir sucesso nisso e especializar-se nisso. E, portanto, eu acho que com as crianças temos de ter este cuidado de
deixá-las descobrir o seu próprio sucesso, deixá-las que se especializem naquilo e que elas percebam, é isto, é nisto que eu sou bom, então é isto que eu vou fazer e que vou melhorar, mas com um cuidado de não fazer com que elas se foquem só naquilo e ir-lhes dando outras possibilidades, brincando com, ok, ela tem muito sucesso a passar a bola, então eu vou-lhe tirar os colegas para ver se ele dribla. Joga 1 contra 1, não tem ninguém para passar a bola, tem que driblar. Claro. Perfeito. E voltando lá no início, que a gente tinha falado do Twitter, né? Uma ferramenta que você utiliza muito. Eu fiz questão de pegar esse tweet que você fez essa semana, porque eu acho que vai muito no sentido do que a gente está falando. Um tweet que você falou o seguinte: o primeiro critério para se ter êxito em ataque organizado não é a criação de dinâmicas, movimentos fantásticos. É preciso jogadores confortáveis a jogar sem espaço, que se predisponham a descobrir espaços, que tirem da frente, que não façam óbvio. É preciso jogadores bons a atacar. Como se diz no Brasil, que façam fila. E é o que a gente acabou de falar aqui, o que você acabou de falar, né? E eu acho que, por vezes, e aí fazendo uma reflexão enquanto treinador, eu acho que, nesse sentido, faço muito menos do que fazia antes, né? Porque também, como você muito bem disse, é um processo. A gente, assim como os jogadores passam por processo, a gente também. Mas ainda vejo que hoje em dia ainda existem muitos treinadores que fecham muitas possibilidades e que no final das contas acham que estão fazendo, porque também eu não estou aqui duvidando da intenção de ninguém. Acho que tudo é feito com a melhor das intenções. Mas que acabam fechando possibilidades e fechando esse processo criativo que a gente está falando. E aí, claro, a gente não vai ter jogadores que vão jogar confortáveis em espaços curtos, porque no treino a gente está todo momento, não, joga 2 toques, joga 2 toques, joga 2 toques. E em momentos que eles não precisam jogar 2 toques, que eles podem jogar 5, que eles podem jogar 10, que eles vão ter que jogar 1. Né? Eu concordo, acho que fechar a tarefa dá nisso, e acho que eu, à medida que fui percebendo mais e melhor o jogo, e que nós dependemos muito dessa capacidade dos jogadores, porque eu depois vou querer jogadores que façam fila, que façam golos de fora da área, que sejam muito bons no último passe, que brinquem com a posição corporal do adversário para o enganar. Mas quando eu digo faz isto, eles não aprendem nada dessas coisas. O Guardiola disse numa palestra que foi dar à Argentina, se não estou em erro, disse, não, as pessoas dizem que eu sou um grande treinador, que trabalho muito bem as minhas equipas, e que faço as equipas jogarem como ninguém nunca antes viu. Mas podendo aceitar que faço parte dessa equipe e que faço parte desse sucesso, que mérito é que eu tenho quando o Messi agarra na bola, tira 3 do caminho e mete a bola no ângulo? Que mérito é que eu tenho nisso? Nenhum. Portanto, a equipa é muito boa, é fantástica, mas é porque os jogadores o fazem assim. É isso. É exatamente isso. Se eu não me engano, foi anteontem, né? Nós tivemos Manchester City Real Madrid. E Real Madrid. Foi assim, para quem gosta de futebol, jogaço. Né? Placar já diz muita coisa, 4-3, mas assim, as possibilidades que o City teve aí, de repente fazer Pedro, 7. Desculpa. Diz, filha. O pijama. É mini, não é? Tá bom. É o Mickey. Vá, filha. Até já. Desculpa, Pedro. Nada, que é isso. O jogo foi 4-3, mas ele poderia ter sido 8-3,
8-6, 8-6. 8-7. Assim, as possibilidades desse jogo foram infinitas. E como eu falei, para quem gosta de futebol, cara, foi uma arte aquilo ali, né? Fez um bem danado. Só que tem uma contrapartida disso. Eu entendo que a gente tem, infelizmente, cada vez menos jogos assim, né? Hoje é algo bastante raro. Por isso a gente, quando vê, a gente fica assim, eufórico. Caramba, esse jogo... E a gente sabe que daqui a, não sei, de repente, 3, 4 meses ou até mais, a gente vai ter algo semelhante. Exatamente. E aí eu queria saber a tua opinião em relação ao seguinte. Eu acho que, por vezes, a obrigação de ganhar a qualquer custo tira isso que nós vimos acontecer no jogo de anteontem. E aí, minha pergunta vai nesse sentido. Para você, ganhar é tudo? Ou eu não queria usar obrigação, mas não achei nenhuma palavra melhor. Ou a gente, enquanto treinadores, enquanto jogadores, enquanto equipe, a gente tem uma obrigação de emocionar quem está vendo também. Ok. Eu acho que ganhar faz parte do jogo. Futebol é um jogo. As pessoas jogam o jogo e os jogadores, os treinadores, os adeptos vão ver o jogo para as suas equipas ganharem. Os jogadores jogam para as suas equipas ganharem. Os treinadores treinam para as suas equipas ganharem. Isto no alto nível. Portanto, Manchester City, Real Madrid, Liga dos Campeões e nos seus respectivos campeonatos. Agora, o que eu acho é que há formas e formas de ganhar. E não sendo presunçoso ou arrogante o suficiente para conseguir dizer que nem todas as formas emocionam, porque há gostos de todo o tipo ao futebol. Há pessoas que ficam emocionadas com o Atlético de Madrid, do Simeone, na mesma medida que há pessoas que ficam emocionadas com o Liverpool do Jürgen Klopp. Eu acho que temos uma obrigação, não tanto na questão de emocionar, porque isso pode-se fazer de várias formas, mas de procurar constantemente pelo objetivo do jogo, e o jogo diz que ganha quem marcar mais golos. Não diz que ganha quem sofrer, quem não sofrer golos, porque se tu não sofres golo e não marcares, não ganhas, empatas. Diz que ganha quem marcar mais golos. E, portanto, eu acho que é essa a obrigação que nós temos de ir atrás do golo, de marcar golos, de marcar mais golos, porque essa é a única forma de garantir que estamos mais próximos de chegar ao objetivo do jogo. Agora, há várias formas de chegar aos golos, e como nós sabemos, há equipas que querem mais não sofrer golos do que propriamente chegar ao golo. E, portanto, a minha crítica desse ponto de vista é mais para essas equipas. Dito isto, eu tenho um lado menos racional, mas que tem que ver com aquilo que eu sinto. Eu, quando vou ver um jogo de futebol, não vou ver o resultado. O resultado só vejo no final. Eu vou ver o jogo. E, portanto, o jogo é aquilo que me vai deixar, aquilo que eu estiver a ver no jogo, é aquilo que me vai deixar sensações melhores ou piores, independentemente depois do que acontecer no final. Porque mesmo com a minha equipa acontece isto, nós ganhamos jogos e eu não fico emocionado com o que vi, não fico satisfeito, muitas vezes até fico mesmo triste, porque acho que a equipa podia ter feito muito mais, ou que aquele resultado não foi consequência do que nós jogamos, foram outras coisas. E como tenho jogos que perco, ou que não ganho, e que empato, e que saio do jogo super satisfeito,
super com sensações muito boas daquilo que nós fizemos, porque acho que se fizermos aquilo repetidamente, vamos conseguir mais vitórias, porque vai ser consequência das coisas boas que estamos a fazer. Legal saber a tua opinião, porque há uma semana eu e Camilo fizemos um episódio em que o tema era esse: o futebol, se o futebol de fato precisa ser divertido, né? Sim, No ponto de vista de quem está praticando e no ponto de vista de quem está vendo, do torcedor. E as nossas... Mesmo no nível mais alto. Jogadores, treinadores, adeptos têm de ser divertido. É entretenimento. Futebol é entretenimento, é feito para entreter, portanto, tem de ser divertido necessariamente. Eu concordo com você, E nesse episódio, assim, o Camilo trouxe até uma visão um pouco diferente e foi legal o debate, né? Porque meu pensamento vai muito no teu sentido. Eu acho que tem que ser algo divertido. Porque se não for, cara, para quem trabalha vai ser algo maçante, você não vai fazer com prazer. Para quem joga também, eu acho que você vai estar cada vez mais distante de jogar bem, independente do que seja jogar bem, porque jogar é um ponto de vista, né? Mas, enfim. Cara, essa semana... Tu fizeste aí um ponto, Pedro, um ponto muito bom, que é: se tu não te divertires com aquilo que tu fazes, se não for satisfatório para ti e se for só uma questão do que acontece no final do jogo, aqueles 90 minutos vão ser um sofrimento. Os treinos vão ser um sofrimento e tu vais acabar por desistir, porque não vais estar a tirar prazer nenhum daquilo. Isto é válido para o futebol, como tu disseste, e para outras áreas. Não, sem dúvida. E esse teu comentário me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo aqui há poucos minutos antes da gente começar a gravar, né? Como você bem sabe, eu passei por um processo cirúrgico há pouco tempo, né? E hoje eu fui no médico para ser reavaliado e estacionei o carro no estacionamento do edifício. E o rapaz que fez o atendimento, né, ali, que pegou a placa do carro, coisas assim. A minha mulher chegou para mim e falou assim: poxa, esse cara trabalha bem, né? Você vê ele feliz com a função dele, ele tá fazendo um trabalho legal, ele é acolhedor, ele tá tratando a gente bem. Aí eu fiquei pensando, eu falei: poxa, amor, eu acho que essa, sim, deve ser uma das coisas mais importantes da vida, que é você ver valor nas coisas que você faz. E eu acho que isso independe de função, né? Você pode ser treinador, você pode ser professor, você pode ser um catador de lixo, você pode ser um médico, enfim, eu acho que independe, mas a partir do momento que você vê valor no que você faz, porra, isso te dá uma sensação de bem-estar absurda. E acho que vai muito nesse sentido no que a gente está falando aqui agora, né? É isso mesmo, tal e qual. Tu sentes que quase que não precisavas sequer de ser pago para fazer aquilo, porque aquilo proporciona tanto bem-estar e tanto prazer, que tu queres estar ali independentemente depois do que acontece no final. Exato. A gente já está quase chegando no final, Blessing. E confesso para você que para mim passou muito rápido essa conversa aqui, cara, de verdade. Para mim também. Mas antes de finalizar, assim, você sabe que hoje o futebol brasileiro tem comportado muitos treinadores portugueses. A escola portuguesa de formação é uma escola muito conceituada, não só na Europa, mas no mundo todo. Os portugueses já estão há bastante tempo organizando o processo de formação dos treinadores, valorizando isso, né? Isso é algo que está acontecendo no Brasil agora, né, de uns anos para cá, mas ainda é um processo muito jovem, diferente do processo português. Acho que alguns ouvintes sabem, eu participei já de 2 licenças, numa delas te conheci.
Enfim, muitos treinadores estão vindo para cá. Um deles agora, o último deles, foi o Luiz Castro, treinador que teve muitos anos na base do Porto, teve no Shakhtar, teve, né? E agora está no Botafogo. E numa das últimas entrevistas dele, ele falou um negócio que para mim foi muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, mas que de fato é o que acontece no futebol. Ele falou: eu preciso de tempo. Ele falou isso, preciso de tempo. Mas eu tenho noção que o tempo eu só consigo comprar com vitórias. Pedro, desculpa. Oi. Tá me ouvindo? Sim? Isso, ouvi. Ele falou, o tempo, eu preciso de tempo, mas eu vou conseguir comprar esse tempo apenas com vitórias. E a gente sabe que o mundo do futebol funciona dessa maneira, né? O processo, por vezes, não é valorizado e o resultado, sim. Então, para você, como é que é lidar com isso, Blessing? Não sei se no teu contexto do Estoril é assim, porque eu também sei que existem contextos diferentes, né? Sim, existem, não vamos estar aqui a generalizar, porque sempre que a gente está generalizando alguma coisa, a gente está sendo injusto com alguma parte, né? Mas a gente sabe também que na maior parte dos casos... A maior parte dos casos é o que acontece. Como lidar com isso? Não, eu digo mesmo na esmagadora maioria dos casos, não só no futebol profissional, mas infelizmente nas categorias de base. É assim que isso acontece. Portanto, o processo não é valorizado em função do resultado. No Estoril não é essa a realidade. Não temos resultados definidos ou metas definidas para o final da época. Temos definido que não queremos descer de divisão. Ok, parece-me um objetivo justo, porque descer de divisão significava que no ano seguinte os jogadores não iam ter o melhor estímulo competitivo possível. Portanto, parece-me adequado, mas fora isso não temos nenhum objetivo ao nível dos resultados. Já tive em contextos em que tive essa pressão, percebo perfeitamente que no nível mais alto que exista, mas deixa-me relembrar aquele que é o meu treinador preferido. Não acho que seja o melhor, é o meu preferido, que é o Jürgen Klopp, que quando chegou ao Liverpool disse que ao fim de 4 anos nós vamos conseguir ganhar títulos. E foi Portanto, o que aconteceu. ele chegou e disse que só depois de 4 anos é que ia conseguir ganhar títulos. E conseguiu ser campeão, conseguiu ganhar a Liga dos Campeões, mas mais do que isso, o que ele conseguiu foi aproximar a equipa constantemente dos títulos. Ou seja, começou a chegar mais longe nas provas europeias, finais, meias finais, até ter conseguido ganhar. Começou a ficar sempre no segundo lugar do campeonato, até ter conseguido ser campeão. Teve anos que fez pontuações absurdas e não conseguiu ser campeão, e este ano está outra vez na disputa com o Man City e provavelmente vai chegar à final da Liga dos Campeões. E, apesar de ele não ganhar, imaginem que ele este ano não ganha nada, portanto, ao fim e ao cabo, vai-se ver, e o que ele fez, o tempo que ele teve no Liverpool, não teve muitos títulos, comparado, por exemplo, com o Guardiola no Manchester City, que estão mais ou menos ao mesmo tempo. Claro. O Klopp não tem muitos títulos, e o Guardiola tem muito mais títulos. Mas a grande vitória do Klopp é ter colocado o Liverpool num patamar em que a equipa é temível, disputa os títulos todos, ninguém quer jogar contra o Liverpool, e portanto isso também é uma vitória. E por isso, no final, este futebol é feito de campeonatos, no final só ganha um.
E os outros todos. Há outras equipas que não ganham títulos e que conseguem cumprir objetivos, aproximar-se dos títulos, e eu acho que isso é, pelo menos na minha opinião, o mais importante. Aproximar as equipas dos objetivos que elas têm, mais do que a vitória final no campeonato, conseguir algo sustentado. Não é sou campeão no ano e no ano seguinte luto para não descer de divisão. É, sou campeão no ano seguinte luto pelo título, no outro luto pelo título, no outro luto pelo título, no outro luto pelo título. Venço a Liga dos Campeões, no ano seguinte estou nas meias finais, no ano seguinte estou na final, no ano seguinte estou nos quartos de final, no ano seguinte estou outra vez nas meias finais. Isto é que é, para mim, a sustentabilidade, e é para mim o maior mérito que um treinador pode ter. Concordo com você. E eu acho que é o mais difícil em esportes coletivos, né? É você se tornar constante ali na briga sempre pelos mesmos objetivos, embora, como você muito bem disse, eu acho que a gente, na maioria dos casos, esquece, no final só ganha um. Então, se a gente for avaliar só por quem é campeão, a gente vai estar sendo muito injusto com todo o restante que passou por processos, que treinou para ganhar, mas que, infelizmente, não dá para todo mundo ganhar. Infelizmente, a gente está chegando no final do episódio, Blessing. Cara, eu queria te agradecer de coração, por estar aqui com a gente, investir tempo para estar conversando, para participar do episódio do Vantagem Posicional. Queria te dizer que é algo que você já sabe. Foi um grande prazer te conhecer e de verdade te considero um amigo que eu fiz nessa caminhada aí do futebol. Sempre que penso assim, o investimento que fiz para conhecer contextos novos, para participar de formações e tudo, eu acho que o que mais fica para mim, assim, e eu tenho certeza, seguramente, foram os ambientes que eu mais aprendi, foi na interação com os colegas, com você, com o Zé Castro, que é outro craque também. Estou tentando trazer para cá para participar também. O Acho que vai ser muito legal. Custódio. Custódio. Cara, muita gente boa, assim. Costumo dizer que, claro, o curso a gente aprende, mas eu acho que a gente aprende mais na interação ali entre os alunos, sabe? Na conversa depois. Eu acho que esses ambientes são cada um ouvindo ali as histórias de cada um, as suas experiências. Acho que isso é sensacional e eu tenho prazer de falar que fiz um amigo aí que está do outro lado, que está do lado aqui na tela, mas do outro lado em outro continente. Então, Blessing, muito obrigado pela participação, cara. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu aqui. O tempo para mim passou voando, de verdade. Ó, 56 minutos de episódio, hein? Para mim também passou muito rápido. Aliás, quando tu disseste já estávamos no final, eu pensava mesmo que ainda estávamos para aí a meio e que ainda íamos ter, porque passou mesmo muito rápido. Deixa-me agradecer-te mais uma vez o convite. E como tu sabes, para mim foi exatamente o mesmo. Não só de ter feito um amigo, dois no Brasil, o Roberto também, claro. Mas sobretudo pelas interações que nós tivemos, aquilo que falamos, que fomos aprendendo dos contextos um do outro, aquilo que um e outro pensava, aquilo que um e outro passou, com outros colegas também, foi de facto o que de mais valor levamos do curso. Por fim, dizer-te que estou quase a ir visitar. Acho que se calhar este ano consigo. Opa, este ano notícia boa, hein? 2022 e consigo, mas eu depois deixo tapar tudo e agilizamos isso, porque quero ir ver, quero ir conhecer, quero perceber como é que as coisas funcionam estando aí na prática. Já sabe onde vai ficar, não precisa nem se preocupar com o hotel.
Relaxa. Já Vai. vou. Uma pensão, tu és o dono de uma pensão. 100% de desconto. E ainda vai ter um guia turístico de qualidade. Então é isso, gente. A gente termina mais um excelente episódio do Vantagem Posicional e nos vemos na próxima. Grande abraço.